Olá a todos, começando mais um Meon Entrevista e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, muito pertinente e que faz toda a diferença na vida das pessoas, que é educação. É, eu estou aqui com o Fernando Aguilar, que é diretor de educação do Invox, graduado em Direito pela USP, tem bastante experiência e ele vai explicar, vai ter aqui um evento em São José bastante importante de estímulo da Invox. Fernando, obrigado pela presença. Muito obrigado, Rubens. Fernando, está chegando a sexta edição, né, do Congresso Invox de Educação. Como é que esse evento evoluiu ao longo dos anos? Qual é o principal objetivo? O Invoz é uma instituição criada pelo Dr. Osiris Silva e tem a marca dele presente em todas as suas iniciativas. O Congresso de Educação está na sua sexta edição com a ideia de valorizar a excelência na educação pública de base. E então o Congresso, ao longo do tempo, ele foi sempre se preocupando com os variados temas da educação e chegamos afunilando para uma preocupação com a questão da educação pública, porque, de fato, a gente percebe que existe uma dificuldade muito grande da gente fazer evoluir a educação pública. Eu sou egresso da educação pública, estudei a minha vida toda na educação pública, desde do primário até a universidade, até o doutoramento, mas essa formação que eu tive já não é mais a mesma, né? Então, quando na minha infância era uma distinção, os melhores estudantes estavam na universidade, na escola pública, né? E isso foi se perdendo ao longo do tempo. A gente está preocupado com isso, com esse tema. Então, a gente se organizou para trazer essa temática com, claro, apoio de especialistas e tudo mais, mas o que diferencia essa sexta edição do Congresso em Voz de Educação é o seu caráter testemunhal. Nós queremos trazer depoimentos de pessoas que estão envolvidas com a educação pública e que são responsáveis, então, por inovações, justamente por esta excelência. Eu não quero chamar o senhor de velho, mas antigamente era mesmo, né? Antigamente era mesmo. Já chamando. A escola pública era onde todo mundo estudava, né? Nem praticamente tinha, mas a escola particular não era. Até hoje as faculdades públicas são consideradas melhores. É invertido, né? Exatamente. As faculdades públicas são consideradas melhores, mas e as escolas particulares, né? Então... E há até um detalhe aí, porque as universidades públicas elas têm os melhores estudantes. Não necessariamente são as melhores. Sim, exatamente. Mas elas se beneficiam do fato de que os melhores estudantes se matam para entrar na universidade pública pelo vestibular. E eles fizeram nome também, né? Eu sou também de faculdade, de universidade pública e o ensino já estava bem defasadinho quando eu fiz também. Então, assim, eles se escoram muito no nome hoje em dia, né? Exatamente. Então, mas é importante. Então, o senhor já falou um pouquinho, né, do tema excelência na educação pública, né, esse ano. Na prática, talvez seja um pouco complexo em tão pouco tempo, mas na prática, o que significa alcançar excelência na educação pública no Brasil? A educação que é tão, né, no Brasil... Sim, muito... Veja, Rubens, muitos especialistas já se debruçaram sobre esse tema e fizeram estudos, levantaram dados, fizeram sugestões e políticas públicas foram implementadas e, mesmo assim, os resultados não são excelentes, tá? Para dizer o mínimo. Então, o Invoz, ele achou que era o caso de trazer uma perspectiva um pouco diferenciada dessa. Menos acadêmica, mais testemunhal, como eu disse antes, mas onde é que essa excelência está sendo praticada a despeito da falta de recursos, a despeito da infraestrutura deficiente, aquele mesmo orçamento, né, para todo mundo, mas será que tem alguém fazendo algo diferenciado? Com essas mesmas restrições, está fazendo algo de excelência? Então, veja, percebe a diferença do enfoque? Um enfoque seria trazer, olha,
isto aqui é a meta a ser alcançada para atingir excelência, tanto de verba, tanto de professor, qualificação de professor, infraestrutura, equipamentos, etc. Esse é um enfoque. Não é o que vai acontecer no nosso congresso. No nosso congresso, a gente vai trazer quem está fazendo excelentemente para dizer o que eles estão fazendo e para que isso sirva de motivação para mais gente fazer, espelhado nesse exemplo. É lógico que essas coisas que o senhor falou de dinheiro, estrutura e tal, ajuda muito, né? Mas às vezes a pessoa sem a estrutura, ela é um excelente professor, é uma excelente escola, às vezes a qualidade do que se passa para as pessoas não precisa, não necessariamente, é lógico que com dinheiro é mais fácil, mas não necessariamente está ligado a dinheiro. E às vezes soluções inteligentes, Sim, com pequenos ajustes, são capazes de fazer coisas que não estão funcionando funcionar. Então, no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem conhecimento de algumas estratégias que estão fazendo com que se permita uma maior consciência dos pais em relação aos alunos e aos professores. Os professores estão sabendo que os pais estão sabendo onde está o seu filho, o que seu filho está fazendo, e essa transparência, que é uma solução com pouca tecnologia, mas muita inteligência, tem proporcionado uma evolução com resultados mensuráveis no Rio Grande do Sul, nas escolas públicas de Porto Alegre, e eu acho que esse é um exemplo de como é possível, né, com inteligência, você contornar alguns obstáculos. Não falta dinheiro para a educação no Brasil. Isso pode parecer paradoxal, mas já foram feitos estudos, inclusive do Banco Mundial, mostrando que não falta recursos. Orçamentariamente, tem verba suficiente para cuidar bem da educação. A questão é como esses recursos chegam e se chegam até o seu destino, e isso é muito importante. E aí entra num outro aspecto que eu acho que é relevante, Rubens, que é a questão do envolvimento da cidadania nesse processo de busca da excelência. Enquanto não houver um envolvimento real da população, das famílias, em buscar essa excelência, eu tenho certeza de que nós não vamos avançar. Sim. E às vezes, né, até a gente comentou nessas coisas, às vezes até a situação complicada faz a pessoa ser criativa a ponto de fazer alguma, sei lá, montar alguma coisa, pegou um rolo de papel higiênico, alguma coisa, e bolou não sei o que lá, deu certo, aí a gente já viu vários casos, né, de pessoa que fez uma coisa super simples, aí alguém com dinheiro gostou, falou, não, vamos investir nisso, aí vai lá e faz as coisas, né. Sim. Tanto que aqui, ó, até a minha próxima pergunta, tem Embraer, Senai, MEC, são todos instituições de pessoas de primeira linha, assim, né, o seu congresso, o Congresso do Invoz vai reunir todos. E qual que é a importância desse setor público com a iniciativa privada nessas instituições? É fundamental, né? Especialmente em se tratando de instituições que são exemplares, né? Em matéria de excelência, né? Eu costumo dizer que você não mantém toneladas de metal no ar controladamente se não houver excelência, né? Então, desde das partes mais fundamentais de cálculo até a organização, né, para se construir uma aeronave, quanto de excelência não está envolvido, né? E lá no Invoz nós temos uma série de pessoas que estão envolvidas também com essas instituições, ou fizeram carreira no ITA, na Embraer, na Força Aérea Brasileira, e tem essa cultura de excelência como uma coisa muito forte, né? Escreveram, inclusive, um livro, Cultura de Excelência, publicado pela editora Somos, que mostra que a gente deve buscar permanentemente esse desejo de fazer bem de uma forma consciente, porque vai trazer bons resultados, né? Sim, e até a próxima pergunta tem um pouco a ver também com o ITA, praticamente direto, né, que sobre as atividades práticas como robótica, mini planadores, até tem competições sobre isso. Isso vai ser muito legal.
Tem muitas, né? Teve Baja que chama, né? Tem a Sim, competição do Baja. exato. Por que essas experiências de mão na massa são tão importantes para o aprendizado? Porque é aquilo, né? Na minha época também, até brinquei no começo de chamar mas na minha época também a escola era muito assim. Quadrada. Não se colocava muito a mão na massa para fazer as coisas. Uma alemã É. numa educação artística, mas também nada Sim, muito. Qual que é a importância? Isso é legal que a educação mudou muito nesse sim. aspecto, né? Pensa uma coisa. A minha geração, já que você tratou do tema, a minha geração respeitava a hierarquia de uma forma absoluta. Sim. O professor entrava em sala de aula, você ficava em pé, né? Existia uma reverência, um temor reverencial em relação ao professor. Isso acabou, o que eu acho positivo, de uma certa forma. Mas com o fim do temor reverencial, o modelo de ensino que prevalecia na minha geração não pode mais ser utilizado para as novas gerações. E eu diria o seguinte, enquanto nas gerações anteriores, com aquele sentimento de hierarquia, temor reverencial, funcionava bem, ou relativamente bem, o professor emitindo informações, o aluno anotando e reproduzindo, decorando, essas novas gerações não são permeáveis a esse tipo de solução pedagógica. Então, as formas de mão na massa, ensinar fazendo, aprende-se fazendo, elas são a substituição natural e uma evolução, no meu ponto de Sim. vista, em relação às metodologias pedagógicas anteriores. Eu sou totalmente contrário à memorização. Teoria. Pura teoria e assim, eu sou professor universitário de disciplinas teóricas, mas eu sempre estimulo a reflexão dos estudantes para que eles interajam, né, com as consequências práticas das reflexões que são propostas ali. Então, eu acho que essa mão na massa, esse learning by making é fundamental hoje. Inclusive, eu conheço gente próxima que trabalhou com lojas de livros e brinquedos pedagógicos, assim, que estimulam a criança Sim. já desde começar livros interativos e tal, e isso é legal porque, por exemplo, ela tá ali, tabuada é chato pra caramba pra criança. Sim. Aí ela tá ali lendo uma historinha, de repente, nossa, 3 vezes 3, aí tá brincando com. Já querendo ou não, uma brincadeira já é uma prática, né? A gamificação é uma ferramenta pedagógica poderosíssima. Eu acredito muito nisso, acredito tanto que eu tenho uma própria ferramenta pedagógica baseada em gamificação, para estimular que haja uma empatia maior do estudante, menos do que a memorização. Mais do que a memorização. A memorização é aquilo que você decora não aprende, hoje, você decora ele só. vai embora amanhã. Sim. Né? Agora, quando você incorpora aquele sentido, a função, as consequências, os impactos daquela atividade, aí você assimila. Sim. E a programação do Congresso tem Olimpíada de Ciências para meninas, né? Que não é muito comum a gente ver mulheres na ciência hoje em dia, né? Tem crescido bastante, até a gente participou de agora fugiu o nome, um evento no Vale Sul, que o Colégio Alfa-Lumen estava lá e trouxe gente até de fora, da Embraer, e elas estavam falando, deu uma entrevista até em inglês que a gente estava vendo, sobre que está crescendo até, que é raro no mundo inteiro, não só no Brasil, e que está crescendo essa participação da mulher no mundo da física, da ciência. Qual que é a importância de uma Olimpíada dessa para as mulheres? É fundamental. Mas você sabe que, independentemente disso, existe hoje uma crise em relação às carreiras tecnológicas na área das exatas, né? Eu estive num evento em São Paulo, a Associação de Engenheiros, que estava justamente com essa temática, essa preocupação de há uma perda de estímulo para que não só meninas, mas homens e mulheres estão menos interessadas nas carreiras tecnológicas, o que não deixa de ser uma surpresa, né?
porque nós estamos entrando numa era muito tecnológica, mas há um arrefecimento aí no O interesse. senhor acredita isso, a inteligência artificial? Porque hoje você fala assim, outro dia eu estava vendo uma entrevista do empresário até que é dono de uma televisão aí e tal, e ele estava falando que, eu vou montar uma escola nova, que ele também tem algumas escolas, e eu estava fazendo uma cobertura, e ele falou assim, para a inteligência artificial, monta como chama? Aquele negócio do mapa do arquiteto lá, monta Uma planta. uma planta para mim da escola, assim, aí deu todo o prompt lá, ela montou tudo, ou seja, você não precisa mais do arquiteto, do engenheiro em tese, precisa, mas... Boa pergunta, Luiz, porque eu sou um entusiasta da inteligência artificial, uso todos os dias há mais de 3 anos, mas tem 2 aspectos aí. O primeiro aspecto é o uso da inteligência artificial por quem já é experiente, formado, né, é muito diferente do uso por quem não é. Exato. Porque eu, com toda a experiência que eu tenho, profissional, acadêmica, etc., quando eu uso a inteligência artificial, ela me nutre, mas eu devolvo para ela um monte mais de informação e mando ela trabalhar muito mais do que... Você usa muito melhor Agora, eu sou capaz de filtrar a informação, eu sou capaz de ter um olhar crítico para a informação que provém da IA. Agora, quem está ainda em formação, e eu vejo isso pelas minhas filhas, elas têm mais prudência em relação às informações que vêm, estimuladas por mim, né, falando, tome cuidado. A inteligência artificial ela produz rápido, com uma aparência muito boa, mas não necessariamente correta. Você tem que trabalhar com a inteligência artificial continuamente, fazer com que ela te dê os resultados que você precisa, mas a grande dificuldade para o jovem é que o jovem não tem o filtro, o jovem não sabe dizer o que é uma informação fortuita, o que é uma informação com lastro, o que é uma informação respeitável. Aliás, é o tema do jornalismo também, né? Porque hoje qualquer um pode anunciar qualquer coisa nas redes sociais, a diferença está na credibilidade que o jornalista tem que ter, né, com a sua formação, com a sua respeitabilidade, com a sua dignidade profissional, e vai dar uma espécie de um aval para aquela informação, porque ele foi lá e investigou, ele checou, ele sabe que ele não pode lançar uma informação falsa. Então, a mesma coisa acontece com a inteligência artificial, na minha opinião, que é a informação que chega e a informação trabalhada com base na experiência. Portanto, acho que para os jovens, a minha opinião é muita cautela com a inteligência artificial, que ela não pode substituir o processo formativo dessas crianças, desses jovens, né? Inclusive, parece que a gente combinou, né? Mas você está falando de jovem, está falando sobre o protagonismo juvenil também, né? O evento vai apostar muito nisso também, sobre criatividade, crítica. O evento vai estimular isso, mas como que o senhor acha que a educação em geral pode estimular os jovens a serem mais que a mão na massa, talvez, né? E informação, né? Porque para você fazer alguma opinião crítica de alguma coisa, você precisa ter o máximo de informação sobre tudo, né? Que o problema é que hoje em dia o jovem não, na minha opinião, eu não sou tão velho, mas o jovem não tem lido muito, não, né? Então, eu sou uma espécie de defensor sem ter procuração das novas gerações, porque quando às vezes a gente fala assim, não, porque as novas gerações, até um pouco depreciativamente, as novas gerações e tal... Acabei de fazer isso. Dá a impressão que as antigas gerações, né, a minha e dos que vieram depois ou antes de mim, eram realmente uma geração espetacular, gente muito dedicada, muito séria, muito estudiosa. Eu não conhecia essa geração que supostamente foi tão impecável tão boa, assim, não. Eu não conheci, não. Eu acho que toda geração tem as suas características, elas são diferentes, claro. A minha geração é muito diferente das novas gerações, mas não quero dizer que a minha geração é melhor do que elas. Eu sinto uma inveja tremenda das novas gerações, porque eles têm acesso à informação que eu não tinha. Quando eu tinha que buscar alguma informação, eu tinha que ir para uma biblioteca. Ler na Barça. A Barça, quantas vezes não usei a Barça, né? E agora você tem muita informação
E aí vem o paradoxo, né? Esse excesso de informação que existe, um verdadeiro avalanche, um tsunami de informação, atemoriza um pouco o estudante. Por isso, eu até acho que eles tendem a se reunir em guetos, que é para reduzir a complexidade das informações. Né? Diante de um panegírico assim, de informações enorme, em quem eu confio, em qual informação eu aceito, mas quando eu reduzo o meu universo de interesse para um gueto, aí o sindicato dos skatistas canhotos, eu estou em casa, porque todos vivenciam o mesmo drama, então a linguagem se torna mais reduzida, menos complexa, e aí nós temos um outro problema, né? Porque a complexidade da linguagem, ela reflete a capacidade da sociedade de compreender os fatos que estão ocorrendo em volta dela. Quando eu reduzo a minha linguagem, quando eu reduzo o meu enfoque, eu também estou reduzindo a capacidade da população de entender o processo social. E aí é perigoso, porque nós temos que fugir da simplificação, do binário, do sim ou não, do preto ou branco. É preciso ver as nuances, as tonalidades, as diferentes cores, para que a gente possa viver melhor. Sim, aí tem uma frase que eu escutei também que é legal, né? Que é assim, hoje você falou, tem um tsunami, a gente tem um tsunami de informação, mas às vezes você ser informado não quer saber que você tem conhecimento, né? Exatamente. Você tem muita informação, isso sim, mas você não aprofunda em nada, então você só tem a informação, Exatamente. Você não tem conhecimento de nada, né? Que é o que acontece muito, até com a gente mesmo, um pouco mais velho, porque também não dá para ficar sabendo de tudo, é muito difícil. Exatamente. E para o senhor que também a gente já comentou um pouco, mas assim, onde que estão os principais gargalos? O senhor falou que tem dinheiro para educação no Brasil, mas assim, para onde que vai? Assim? O dinheiro tem, mas onde que estão errando no investimento? Então, porque a educação no Brasil é bem difícil. Né? A educação é uma missão de todos os entes da federação, certo? Do município, do estado, da União. Portanto, é uma responsabilidade dos entes públicos, mas é também uma responsabilidade da sociedade. Eu acho que o grande problema, o grande gargalo é do uso dessas verbas. E vocês, por exemplo, você sabe como são gastos esses recursos que estão previstos no orçamento aqui na sua cidade? Ainda São José dos Campos é uma cidade privilegiada em matéria de educação, é uma cidade que tem excelentes escolas bem avaliado, dinâmicas, inovadoras. É um privilégio para quem pode estudar aqui, viver e estudar aqui em São José dos Campos, mas não é a realidade do Brasil. Então, acho que a grande questão seria a transparência. Eu já mencionei isso, mas eu acho que tem que ter o envolvimento da população em saber como são gastos esses recursos. Porque a partir do momento em que a população se preocupa em saber como são gastos os recursos, aumenta a chance de que eles cheguem a um bom destino. Né? Mas, às vezes, esses recursos não chegam ao seu destino. Ou são gastos em verbas questionáveis, em itens que talvez não fossem a prioridade, etc. Então, acho que esse é só para falar que gastou a verba, né? Vai para educação, sei lá, comprou 1 milhão de caneta. Foi para educação, mas na hora de prestar conta está lá que foi, mas não é isso. Sim, exatamente. E a gente até estou vendo aqui a próxima pergunta aqui sobre premiação, né, de práticas educacionais, e tal, que o MEON até tem um projeto chamado MEON Jovem, que a gente faz isso, a gente estimula escolas a participar com textos, desenho, vídeo, né? É gratuito também. E é importante você reconhecer projetos assim de pessoas que fazem para estimular a fazer, né? Porque às vezes a pessoa faz alguma coisa tão... Veio aqui até recentemente dois alunos do Colégio Alfalumen que eles fizeram um estudo sobre autismo que virou lei na cidade, não sei se o senhor sabe, foi aprovado ontem na Câmara. E foi aprovado sobre autismo
os fenômenos climáticos alterarem o comportamento do autista. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E mais estímulo que isso para eles não tem. Eles vão continuar estudando. Então, isso que é legal, né? Qual que é a importância de você reconhecer projetos de alunos assim? Eu acho que há muitos professores heróis anônimos, porque não é pelo salário deles que eles estão fazendo mágica por aí, né? Porque eles se colocam na posição de alguém que tem uma missão, né? Que tem uma meta a alcançar que transcende propriamente a relação profissional dele, é um propósito de vida. Os professores Tem que ter dom. verdadeiros têm esse dom e têm esse sentimento de que estão imbuídos de um propósito para alcançar uma missão. Então, o Envoz quer identificar esses heróis anônimos que estão fazendo mais do que se esperava deles, para dizer, olha, talvez você não tenha feito isso para ser reconhecido, mas o Envoz quer reconhecer esse seu esforço, o Envoz quer mostrar para a sociedade o seu esforço, e quer dizer, nós privilegiamos esse professor que tem esse propósito, que tem essa missão, que tem esse sentimento de que ele tem uma função transformadora na sociedade, num país tão difícil, desigual como o Brasil, que precisa justamente de bons professores, de boas políticas públicas educacionais. Então, o Envoz, ele quer colocar os holofotes sobre esse herói anônimo e quer fazer dele um herói menos anônimo e que seja um inspirador para outras pessoas que estão por aí. Não tem nada, a gente até brinca no meu jovem, né? Não tem nada mais inspirador do que você saber histórias de alguém que de repente passa pela mesma dificuldade que você e conseguiu fazer alguma coisa. É o que você falou, com certeza professores, praticamente todos não fazem assim para aparecer, eles fazem porque eles gostam mesmo e estimula alguém a estudar, e aí você saber essas histórias te estimula, né? Muito legal. E o prêmio Desafio Envoz, por exemplo, que é o prêmio para os estudantes que escolhem uma personalidade influenciadora e tal, e que faz um vídeo de 3 minutos, eu faço parte da comissão avaliadora desses projetos e eu me emociono permanentemente vendo esses projetos desses meninos e meninas que escolhem uma pessoa inspiradora e vão e estudam e contam a vida dela e fazem às vezes um teatrinho para mostrar o que o que foi feito e tal. É muito emocionante. Sim. E os finalistas, né, que já foram escolhidos, vão ser revelados entre o dia 21 e dia 24 de maio, vão ser revelados, então, quem serão os vencedores desses prêmios. A inspiração serve para tudo, né? Você se inspirar em alguém para fazer alguma coisa é muito legal, né? Você vê isso no esporte, você vê isso em qualquer lugar, né? Me inspirei naquele... Exato. E você ter professores que inspiram alunos, hoje em dia, e até o senhor falou que na sua época levantava, hoje infelizmente, a relação aluno-professor está um pouco diferente, né? Então, você ter, hoje em dia, um professor referência para os alunos é muito legal, né? Sim, é uma referência não pela autoridade formal, mas pela autoridade moral, intelectual. E o senhor tem formação, bastante experiência em direito, né? Sim. E essa visão que o senhor tem da educação, de políticas públicas para a educação, como que o direito influiu aí nessa sua visão? Eu além de ser formado em Direito, fui professor da USP no curso de Gestão de Políticas Públicas. Então, eu lidava com gestores, né? Eu ensinava Direito para gestores públicos, né? Futuros gestores públicos. E eu sempre tive essa preocupação de entender como que o direito poderia, sim, influenciar nas políticas públicas. Claro que é uma visão mais da universidade, né? Então, mas eu fui aluno público na parte básica, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito especial. A escola pública é muito importante. A escola pública ela tem que ser mais valorizada, a escola pública tem que ser resgatada, ela tem que retornar a um papel que teve transformador, de formador. E então eu sou um entusiasta
de valorizar e revalorizar a escola pública pelas suas melhores referências, né? Então, o que a gente puder fazer, a gente sabe que o Invoz é pequenininho, mas o coração é grande. E a vontade é de ajudar, de interferir, sem ficar focando tanto nas críticas, porque todo mundo... E, aliás, essa é uma questão que eu acho que vale a pena mencionar aqui. Acho que todo mundo tem opinião sobre a educação pública brasileira. Acho que todo pai, toda mãe, todo estudante tem a sua opinião. E, frequentemente, essa opinião é dura, ela é crítica. Se você que está nos ouvindo tem opinião formada sobre isso, ou quer conhecer um pouco mais sobre os problemas que afligem a educação pública brasileira, venha participar do nosso 6º Congresso Invoz de Educação, que vai acontecer entre o dia 21 e 24 de maio, de manhã e à tarde, no CEF, no Centro de Formação do Professorado aqui em São José dos Campos, no Parque da Cidade. Venha assistir, venha participar, venha dar a sua opinião, venha ver os exemplos que estão sendo dados pelo Brasil todo. Tem do Oiapoque ao Chuí representado entre os participantes. Vem gente do Nordeste, do Amazonas, do Pará, de Rondônia, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, em praticamente todos os estados brasileiros. Você que tem opinião, você que quer saber um pouco mais sobre o que a educação pública pode fazer, venha participar do nosso 6º Congresso de Educação do Invoz. E o Invoz nada mais inspirador do que o Osiris Silva, né, que é o fundador da Embraer. Para quem não sabe, né, a juventude às vezes não sabe disso, a Embraer hoje é referência mundial em aviação e tudo. Então, e o Invoz do Osiris, né, a gente falou tanto em inspiração aqui, sim, as pessoas que querem ir para esse lado, nada mais inspirador. E o Osiris sempre fala sobre a influência que teve também na sua educação. Lá em Bauru, ele fala, ele era menino, mas na escola ele já se sentiu inspirado e motivado. Ele sempre falou com muito carinho dos professores que ele teve, né? E o Osiris nos estimula sempre a valorizar esse papel da educação pública, e ele é uma fonte inesgotável de inspiração. Né? De conhecimento e tudo, né? E de humildade. Muito legal. Bom, Fernando, a última pergunta era sua, mas você já fez o convite para o pessoal ir lá para o Invoz, né, que seria o congresso, né? Sim. Fica à vontade, dá um último recado, comenta alguma coisa, se a gente não comentou sobre alguma coisa que o senhor gostaria de falar, fica à vontade de falar, e obrigado pela presença, foi muito, muito legal o papo. Eu que agradeço, Rubens. Eu queria fazer um testemunho meu aqui do esforço que foi durante esses 2 últimos anos para organizar esse evento. Todos somos voluntários, então nós nos reunimos semanalmente, desde a última edição do nosso congresso, e é tocante dizer que tem muita gente muito qualificada, dedicando o seu tempo, sua inteligência, sua sensibilidade para organizar um evento como esse. É um trabalho coletivo, é um trabalho de muita gente, é um trabalho de uma gente entusiasmada. Você não acredita o entusiasmo com que essa gente se dedica. Então, eu queria deixar registrado aqui meu agradecimento. Estamos aí às vésperas, né, de realizar o evento. Ainda tem muita coisa para fazer, mas deixar registrado meu agradecimento a todos os voluntários do Invoz pelo esforço para tornar realidade esse nosso projeto. Legal, a gente vai deixar também o endereço para quem quiser. É de graça, né? Que é bom ressaltar isso, que as pessoas não pagam nada para ir, para ver, nada, né? Vocês podem buscar informações no nosso site, que é o invoz.org/congresso, e você vai ter ali toda a programação. Faça a sua inscrição. Você pode assistir presencialmente, que é a nossa preferência, né? É gratuito.
levando um quilo de alimento não perecível, ou pode assistir também online, ao vivo. Todas as informações necessárias estão já no nosso site invoz.org/congresso. Tá bom, é isso, gente. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Foi um papo muito legal. Volte sempre quando tiver assuntos. A gente vai conversando. Agora estou com a Renata, com o pessoal. A gente vai, quando precisar, a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigado, Luiz. Um abraço, gente. Obrigado. Até a próxima.